Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Após um período aí sem fazer vídeos, voltei após a derrota do Vasco ontem, anteontem, na verdade, no sábado, contra o Mirassol, né, 3-2 para o Mirassol. Eu pensei em fazer um vídeo depois do Internacional, mas estava bem frustrado com o time. Também teve toda uma situação com o juiz e tudo mais, o juiz estava certo, depois o juiz está errado. Enfim, quem acompanhou aí esses últimos momentos do Vasco pode perceber que foi bem turbulento. Teve o jogo também da Copa do Brasil contra o CSA, que o Vasco não conseguiu fazer um gol em um time de Série C, né, nono colocado da Série C. E venho fazer então um vídeo após essa derrota esperada, né, do Vasco da Gama contra o Mirassol. O Mirassol é uma equipe muito competente, uma equipe que está com 28 pontos no campeonato, se não me engano é o quinto colocado. Hoje prefigura a sua pré-Libertadores, né, com 2 jogos a menos ainda do Mirassol. Então é uma equipe muito bem treinada, muito bem qualificada. É uma equipe que não inventa, é uma equipe que faz o básico, faz o arroz com feijão de uma forma muito competente. É uma equipe que sabe sofrer na partida, é uma equipe que o psicológico não abala, os jogadores têm saúde, né? Os jogadores dificilmente perdem no corpo para outros atletas. Então o Mirassol vem fazendo uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro, é um exemplo de gestão, né? Conseguiu aí fazer modernizar o seu estádio, né, no caso, e hoje colhe os frutos de uma boa gestão, uma gestão responsável de fato, uma gestão que tem coerência naquilo que planeja, naquilo que faz. Já do outro lado, nós temos o Vasco da Gama, que é um exemplo de gestão incompetente, é um exemplo de gestão que ninguém questiona. Mais uma vez eu digo aqui, eu digo basicamente todo vídeo, ninguém questiona as boas intenções do Pedrinho, ninguém questiona que ele gosta do clube, que ele ama o clube, que ele foi criado no clube. Ninguém questiona nada disso. Ninguém questiona nenhuma questão de coração do Pedrinho. O que a gente questiona é a falta de competência, gente. É a falta de coerência, né? Falta de coerência no trabalho. É um presidente que vem a público falar com a torcida que não vai enganar o torcedor, que não vai fazer loucuras financeiras, mas em uma janela gasta 55 milhões de reais em 3 reforços, né? E 2 que não deram frutos em absolutamente nada. Garré não dá fruto, né? Garré não joga, basicamente. Lloyd Augusto é a desgraça que a gente vê em campo. É um jogador que não consegue ganhar no corpo e faz falta, né, ao seu marcador. É um jogador que as pessoas tiveram uma esperança e, sinceramente, eu acho que o torcedor do Vasco ele tá tão desesperado que ele consegue ver uma esperança no Lloyd Augusto num jogo contra o CSA, que é um time de Série C. E ele faz ali um momento de lampejo, que ele tem boas jogadas, Gente, ele tá jogando contra um time de Série C do Campeonato Brasileiro, que é nono ou oitavo colocado do Campeonato da Série C. Se esse cara não faz uma partida razoavelmente ok contra um time de Série C, gente, de boa, eu sou o Pelé, se ele não faz uma partida razoavelmente boa contra um time de Série C, gente. Só que contra times de Série A, ele não tem capacidade, ele não tem técnica, ele não tem capacidade de jogar em um time de Série A. E apenas no Vasco da Gama esse sujeito continua sendo escalado, apenas no Vasco da Gama esse sujeito continua sendo convocado para participar das partidas. Um jogador que ganha 500 mil por mês. Este é o salário de Lloyd Augusto no Vasco, 500 mil, com um contrato de 3 anos, que custou quase 20 milhões de reais. E aí o Pedrinho vem falar de coerência e que não vai enganar o torcedor, que as contratações são feitas com responsabilidade, que ele não vai se endividar. O Vasco tem condições de pagar 55 milhões em 3 contratações? Hoje o Vasco está sem dinheiro, mas está atrás do Andrés Gomes. Andrés Gomes vai custar aí, após o seu empréstimo, por volta de 30 milhões de reais.
O Vasco tem 30 milhões de reais para dar em um jogador. O Vasco não tem 30 milhões de reais hoje para falar que ele pode investir em um jogador. Mas, aparentemente, daqui a 6 meses tem. Não sei, a falta de coerência na gestão Pedrinho, ela é assustadora. Ela é assustadora. A gente não tem opções no mercado nacional, é impressionante. Como o Vasco, ele tem que buscar sempre atletas que estão lá fora. O Vasco não consegue contratar jogadores de destaque de Série B, que poderiam pelo menos fazer o feijão com arroz nesse time. O Vasco não consegue contratar um bom zagueiro da Série B, o melhor zagueiro da Série B. Aparentemente não, porque o Vasco tem que buscar jogadores lá de fora. Sabe, é uma falta de coerência absurda na gestão Pedrinho. E isso reflete em campo. O time, ele não tem coerência. O time, ele oscila momentos em que ele é um time propositivo, ele é um time que vai pra cima, ele é um time que cria muitas chances, mas que apenas ontem conseguiu, de fato, converter 2 gols, mas em compensação é um time que falha 3 vezes individualmente. E digo mais, se o juiz é mais criterioso, que apesar de tudo o juiz fez uma ótima partida no sábado, se o juiz ele é mais criterioso, aquele lance do João Vitor é pênalti. Se ele é mais severo, aquele lance do João Vitor é pênalti. Seria mais uma falha do João Vitor. Né? E as incoerências elas continuam. Diniz coloca ele desloca o Maurício Lemos, que é um zagueiro que joga pela direita, para manter o João Vitor no time, e tira o Lucas Freitas e tira o Luiz Gustavo. Ele não dá oportunidade ao Luiz Gustavo, né? Ele fala que ele dá oportunidade para o garoto da base. Não dá. O Luiz Gustavo foi sacado do time, sendo que vinha fazendo boas partidas. O problema do Vasco nunca foi o Luiz Gustavo. Ele retira o Luiz Gustavo. Ele mantém o João Vitor, que falha jogo sim, jogo não. Né? Ele insiste nesse jogador. Ele desloca o Maurício Lemos, que, a meu ver, tecnicamente é mais jogador que o João Vitor. Ele desloca o Maurício Lemos para a esquerda. E aí nós temos aquela cena bizonha do Lemos errando o passe. O João Vitor escorregando, né, não conseguindo voltar para tentar recompor. E gol do Mirassol. O Mirassol fez o que ele quis dentro da área do Vasco. O Fuzato é um goleiro que não tem confiança no elenco. A gestão sabe disso, tanto é que a gestão estava tentando contratar um outro goleiro reserva. Né? O Fuzato é a terceira opção. E talvez vire até a quarta, porque outro goleiro da base pode suprir essa vaga do Fuzato, que infelizmente falhou na sua primeira oportunidade. Foi um goleiro que tomou um frango, né, horroroso contra o Mirassol. O intelectual do time não responde, a moral do time não responde, né, só muito tempo depois, só depois do 2-0. Então, assim, o Vasco ele é um time de incoerências, né, a partir do seu presidente e a partir do seu treinador. Fernando Diniz insiste em jogadores, insiste em colocar Lloyd Augusto no lugar do Felipe Coutinho, né, você tira um meio e coloca um ponto. E, cara, é complicado eu falar do Lloyd, porque eu já falei diversas vezes do Lloyd Augusto aqui. Tem um vídeo no início do canal falando sobre no início que o Lloyd Augusto chegou. Eu já tinha falado, esse cara não serve pro Vasco. Esse jogador não tem capacidade técnica para jogar no Vasco. Após a palhaçada dele lá, contra um chute ao gol, onde ele manda bota a mão na orelha, né, para ouvir a torcida, ou o Fernando Diniz, né? É a primeira vez que a gente vê um jogador achar que ele é, né, desculpa a palavra, foda, né? Após ele dar um chute ao gol que ameaça o outro time e ele não faz o gol, né? Ele acha que isso é demais. Ele acha que isso é, nossa, sensacional, né? Então, assim, as incoerências e a falta de competência, né? 3 anos você pagando 500 mil reais ao Lloyd Augusto. E aí você fala que você quer economizar em folha, né? A gente não sabe quanto é o salário do Nuno. 500 mil é o salário do Lloyd. Se não me engano, também não sabemos quanto é o salário do Garré, que é o meia que tem no banco, e ele não entra. O Fernando Diniz não confia no Garré. Né? Também o Garré não faz por onde. Né? O jogador, quando tem a oportunidade, não consegue fazer nada. Né? Nenhum passe ele consegue
em profundidade acertar. Então fica nisso. O Vasco ele tem péssimas opções no banco, né? Ele dá graças a Deus do David ter voltado de lesão bem, porque é um jogador que tem sido, né, tem participado bem, apesar do jogo contra o Mirassol. Ele não ter entrado bem, ele não jogou bem contra o Mirassol, no pouco tempo que teve. E é isso, e o Vasco vive de falhas individuais. É Piton errando, é João Vitor errando, é Hugo Moura errando, é Puma errando. Se falta a opção de um ponta, esse ponta, a meu ver, tinha que ser o Puma Rodrigues. Porque atacando ele é muito bom. É um jogador que conseguiu fazer ontem um gol e deu uma assistência. Mas defensivamente ele é um desastre. Defensivamente o Pumita ele é um desastre. Então não seria, já que o Vasco não tem condições de trazer um ponta, né, não seria interessante testar a ponta direita, o Puma Rodrigues? Porque ele é um jogador que sabe fazer cruzamento, é um jogador que sabe dar passe, é um jogador que chega no efeito surpresa. A gente viu isso contra o Mirassol. Não seria interessante, então, tentar o Puma Rodrigues como um ponta? Arriscar mais? Mas, a meu ver, o Fernando Diniz ele não consegue enxergar isso. Ele enxerga apenas o Puma como o reserva do Paulo Henrique. E o Vasco vai vivendo essas incoerências, o Vasco vai vivendo dessas inconsistências. É um time que produz e não converte em gol, né? Pela primeira vez a gente teve, né, desde a volta da Mundial de Clubes, o Vasco conseguiu fazer 2 gols, mas perdeu a partida, não adiantou nada, perdeu a partida. Não tenho que falar do Verratti, porque o Verratti ele ontem converteu um gol, mais uma vez ajudou a equipe, mas a incoerência dá no Fernando Diniz em momentos em que o Verratti precisa sair e ele não tira o Verratti. Em momentos que o Verratti não vai ajudar em nada o Vasco, ele não tira o Verratti. Não digo no jogo de ontem, digo em outras circunstâncias. O Verratti não tem substituto, né? Não tem um reserva, que é mais um absurdo. Enfim, o Vasco ele vai cair para a Série B se continuar nessa pegada. Ele vai cair para a Série B. Não há uma esperança que a gente consiga olhar. Dentro do elenco não há soluções, tá? O elenco ele é fraco. O elenco ele é um elenco caro e fraco. O pior é isso. É um elenco caro e fraco. Se ele fosse um elenco pelo menos barato, mais fraco, a gente entenderia. Mas é um elenco onde os jogadores ganham quase R$1 milhão em sua grande parcela. E é uma equipe que perde para o Mirassol. Não é um resultado, por melhor gestão que o Mirassol fizesse, não é um resultado normal o Vasco perder para o Mirassol, em termos de clubes. Mas em termos de times, hoje é. O time do Mirassol é superior ao Vasco e muito. O time do Mirassol sobra comparado ao time do Vasco. E o Mirassol nem em sonho chega numa folha de 15 milhões. Nem em sonho. Tem coisas muito erradas no Vasco da Gama. E não adianta vir falar para a torcida que está fazendo melhor, que tem responsabilidade financeira, que não vai fazer loucuras, porque loucuras já foram feitas. 55 milhões em 3 jogadores. Vai gastar aí quase 30 milhões em outro jogador. Ah, mas a dívida não é para agora. Tá postergando dívida, tá fazendo igual aos outros. Tá postergando dívida. Empréstimo com opção obrigatoriedade de compra. Não é opção de compra, é obrigatoriedade de compra, gente. E aí? Mais 30 milhões aí de dívida. Já tem os 30 do João Vitor. 30 João Vitor, 55 em 3 jogadores, onde apenas um rende alguma coisa, 30 milhões em outro. Cara, o Vasco gasta muito dinheiro. Falar que o Vasco não tem dinheiro é mentira. O Vasco gasta muito dinheiro. Agora, as contratações, elas são equivocadas. Elas são... você demonstra a sua incompetência na hora que você gasta aí quase... se concretizar a compra do Andrés Gomes, vai gastar aí por volta de 80 milhões. 80 milhões de reais. Cara, 80 milhões de reais, talvez você monte o time do Mirassol todo. E aí?
muito difícil, gente. Se o Vasco continuar nessa de contratar jogador, que é aposta, né? Que custa uma fortuna, mas que não é para pagar agora, é para pagar depois a fortuna, o Vasco vai continuar do jeito que tá e vai cair. Vai cair. Se não trazer 2 zagueiros, um volante, um reserva pro Verratti e um ponta, vai cair. E digo reserva do Verratti para disputar com o Verratti. Não é para ficar ali no banco de luxo, não. É pro cara mostrar serviço. Um ponta para vir para ser titular. Um zagueiro para ser o xerife da zaga e o outro um excelente reserva. Que possa disputar com o Lemos. De preferência um zagueiro canhoto. Que aí você põe o zagueiro canhoto e o Lemos. E um zagueiro para ser reserva do Lemos. Porque o João Vitor não pode ser reserva. O João Vitor não pode estar jogando no Vasco, na verdade. Ele é um jogador que já deveria ter sido afastado. Mas a diretoria irá bancar e o Fernando Diniz também. A gente já sabe disso. Se não fizer isso, o Vasco vai cair. E vai ser pior do que se endividar agora, porque ano que vem, na Série B, a receita cai absurdamente e o Vasco não tem condições de manter os seus compromissos na Série B. E aí você tem uma vinda de uma Nike, por exemplo, para o Vasco da Gama, na Série B. Não sei nem se tem alguma cláusula de contrato da Nike, né, para essa questão do Vasco se manter ou não. Mas enfim, isso é a minha opinião. Quero saber qual é a sua, deixa aí nos comentários. O que você acha que o Vasco deveria fazer nessa janela? Quais são as opções que você acha que o Pedrinho vai ter para poder trazer jogadores? Tá bom? Um forte abraço, sempre Vasco.